Quer mudar o mundo? Comece pelas pessoas. Essa pode ser uma das estratégias mais potentes para o seu negócio, apesar de muitas vezes negligenciadas. Eu sou a Gabriela Speziale e está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. E hoje nós conversamos com Camila Abidão, que é empresária, diretora executiva e fundadora da Bis Company. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Gabi. É maravilhoso ter você aqui com a gente. E nós vamos falar sobre uma coisa que você faz muito bem, que é desenvolver pessoas, ver talentos, ver os pontos que precisam ser lapidados, desenvolvidos, trabalhados, para que a gente tenha um resultado melhor enquanto negócio, enquanto projeto, enquanto empresa, startup, não importa. Esse é um DNA muito forte que você tem. A gente vai falar um pouquinho sobre a Bis Company, mas eu queria abrir contando um pouco do nome do Verbo Impactar. A gente criou esse nome, esse podcast, com a premissa da conjugação do verbo. Eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos. E quando a gente impacta junto, isso tem muito mais força e mais potência. Então, o seu impacto eu vejo que é muito em relação ao desenvolvimento de pessoas. E esse desenvolvimento de pessoas vai abrindo portas e estruturando negócios para que esse negócio também encontre o seu caminho de impacto. Mas para você, nessa jornada empreendedora da Bis Company e também na sua vida pessoal, como que você trata esse impacto em você, no seu negócio e ao seu redor? Uhum. Eu acho que a sua pergunta, ela já inclusive o contexto dela já traz a resposta, né. Eu acredito que na medida em que a gente desenvolve a si, né, falando assim de negócios, todas as vezes que nós como líderes melhoramos, todas as pessoas ao nosso redor ganham, né. Então, em primeiro lugar, o primeiro desenvolvimento tem que ser de mim mesma, a aplicação daquilo que eu ensino, né, então casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Então uma melhoria contínua minha, nos meus aspectos pessoais e profissionais. E eu acredito muito no desenvolvimento, principalmente das lideranças empresariais e de instituições do terceiro setor. Então, na medida que o pessoal aprende a crescer do ponto de vista técnico em gestão dos seus negócios, com ou sem fins lucrativos, né, e comportamentais em suas habilidades se relacionar uns com os outros, de desenvolver outras pessoas, tudo isso faz com que as pessoas melhorem, os resultados naturalmente vão ser melhores, tanto tecnicamente quanto em termos de comportamento. Eu estava vendo uma pesquisa de Harvard, fala que 85% dos negócios vão ser a partir de relacionamento interpessoal. Então, muitas vezes, você indica um negócio, você compra de pessoas, você, faz parcerias com pessoas com quem você tem um bom relacionamento interpessoal. A gente está na era do desenvolvimento da inteligência emocional, né. Então, diante disso, eu vejo que, o desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências nas pessoas, das organizações, é o que realmente vai gerar um impacto positivo para elas, para onde elas estiverem e para a sociedade de forma geral. Quais são as ações que você, no dia a dia, pensa que, seja no relacionamento com a sua família, com seu marido, no consumo, como que você traz essa proximidade do impacto, deixando as pessoas de lado agora, mas na sua relação do dia a dia com a vida, como que você vivencia esse impacto? Gabi, assim, de forma geral, isso virou um modus operandi meu, né, de sempre buscar em todo relacionamento contribuir de alguma forma. Claro que, uma das coisas que às vezes as pessoas que me conhecem profissionalmente acham que, assim, na vida pessoal eu sou aquela mesma profissional. Não, existe lugares e funções que a gente cumpre. Então, por exemplo, como esposa, eu sou esposa, né, eu não sou uma líder, eu não faço trabalho de desenvolvimento humano, a menos que eu recebo um pedido de ajuda: "Poxa, você pode me ajudar com isso?". Mas fora isso, não é isso. Mas assim, com a família, com os amigos, em todos os meus relacionamentos, eu espero sempre que as pessoas saiam melhores do que chegaram. Exemplo simples, né, essa semana uma amiga minha me liga e fala: "Camila, eu tô num BO, assim, muito sério, e eu preciso que você me ajude". Ela já conhece meu trabalho, algumas coisas. E assim, Gabi, eu estava bem cansada, sabe. Tarde da noite, eu cheguei em casa louca para entrar.
Dentro do carro, estava no Bluetooth com ela no carro, falei: "Se eu desligar vai dar, né, vai cortar aqui o momento dela". Mas de forma geral, eh, enfim, com algumas poucas perguntas, usando as minhas habilidades, eu consegui ajudar um negócio que ela estava, assim, há meses angustiada, sabe. Assim, ela já vinha com angústia em relação a um aspecto da vida dela, e a partir daquilo ali ela precisava tomar uma decisão muito significativa, eu fiz algumas perguntas para ela e acabei ajudando. Então nesse sentido, assim, eh, a perspectiva de você sempre poder contribuir com pessoas o tempo todo, acabou que virou muito natural, tanto é que você me pergunta: "Ah, o que é que você faz?". Bom, isso acabou se tornando quem eu sou, né. Quando você não faz isso de uma forma frequente, não faz parte dos seus hábitos cotidianos, você tem mais consciência, mais intencional, eu quero ser uma pessoa que serve mais, que ajuda mais e tudo mais. Então, de certa forma, em outro podcast, eu fui perguntada a esse mesmo respeito, e falou assim: "Ah, o que que você faz? Como que você age?". Eu falo: "Poxa, todo lugar que eu vou, assim, a primeira coisa que eu faço é: como que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir?". Então é relacionamento pessoal, profissional, o tempo todo eu vejo alguma demanda e vejo como é que eu posso ajudar, simples assim. Então, o impacto positivo, muitas vezes a gente pensa em coisas muito gigantes, muito macro, muito isso, muito aquilo, e de certa forma não, eu acho que é um conjunto de pequenas ações diárias que somadas, ela viram um crescimento exponencial. A gente subestima demais a questão dessa exponencialidade ao longo do tempo, de um bom hábito, de um bom comportamento e do impacto disso sobre as nossas próprias vidas, das pessoas ao nosso redor e sobre gerações. Inclusive, um parêntese, eu falo pra caramba mesmo, mas assim, por exemplo, uma cliente que assim, eu já atendi, né, eu não vou falar o nome dela, porque às vezes ela fica constrangida quando eu contava essa história, mas assim, por exemplo, existem muitos heróis e heroínas anônimos por aí que a gente nem sabe o que estão fazendo, né. Na verdade não é uma coisa pequena, é uma coisa que para mim é extremamente significativa, mas você tem um trabalho com crianças e adolescentes, né, que estão, eu nunca sei dizer como exatamente, tá, Gabi, mas estão ali no sistema de adoção, né, e ela faz parte de um programa, de um projeto que tem bebês, crianças também, que muitas vezes são afastados da sua família por algum motivo, pela integridade da criança e tudo mais. E para não ser levadas para abrigo, tem famílias que acolhem, famílias que foram selecionadas. E às vezes ela pega um bebezinho, passa um ano e pouco, 2 anos, amando aquela criança, alimentando, tudo às custas dela. É, Ela faz parte daquele programa Família Acolhedora. essa mesmo. E aí ela vai, faz aniversário, ama aquele bebê e depois de um tempo devolve o bebê, né, porque não é dela. Então, assim, eu vejo, assim, que são pessoas que às vezes a gente nem conhece, não sabe, heróis e heroínas invisíveis que vão fazendo coisas que mudam a vida dela e de uma pessoinha, sabe. Às vezes, assim, é uma pessoa, não é algo: "Meu Deus, impactei 1 milhão de vidas", mas aquela pessoa foi impactada pela vida dela, sabe. E aí quando a gente pensa nessa uma pessoa, poxa, e se fosse meu filho? Se fosse meu irmão? Se fosse alguém que eu amasse muito? Alguém que fizesse isso por alguém que eu amo? Seria o maior impacto do mundo pra minha vida, entendeu? E você tem um olhar para esses negócios, projetos de impacto, para essas pessoas também, mas a gente vai chegar lá, mas eu queria falar um pouco sobre a Bis Company. A Bis Company é um ecossistema Uhum. de desenvolvimento humano, em que faz a aproximação das pessoas e também traz o treinamento, o conhecimento para que essas lideranças, como você falou, possam ter uma sustentabilidade interior para gerenciar melhor o seu negócio ou o cargo onde estão. Uhum. E aí você citou agora há pouco que são 2 linhas, a linha técnica e a linha comportamental. Eu queria começar pela técnica. O que que um líder aprende num treinamento da Biz Company? Assim, o nosso alvo final é desenvolvimento de negócios de impacto. E quando a gente fala sobre esse negócio de impacto, o primeiro impacto que você tem que ter é sobre o seu próprio negócio. Esse negócio ele precisa ser sustentável economicamente. Para isso, é necessário que esses líderes sejam os próprios executivos, empresários, gestores, eles tenham esse conhecimento técnico de gestão de negócios. Não adianta nada eu querer ajudar o mundo se eu não consigo ajudar nem a mim mesmo, né? Então, para isso, a gente tem o desenvolvimento, por exemplo, através de programas como o Método CEO, que ajuda esses empresários, esses gestores, os principais executivos que estão à frente da empresa, a fazerem a gestão técnica de seus negócios. Então, sejam eles com ou sem fins lucrativos. Então, a gente pensa ali na estruturação base de um negócio,
como fazer uma análise de mercado, como definir produtos e serviços vendáveis, como fazer uma precificação adequada, escolhas de canais de comunicação, vendas, distribuição, como fazer uma promoção adequada desses produtos e serviços, enfim, tudo baseado na escolha estratégica dele. Então, você precisa saber fazer isso. E além disso, quando a gente fala também de gestão de pessoas, existem aspectos técnicos em gestão de pessoas, tanto é que você tem formação em recursos humanos. Não necessariamente quem é formado em recursos humanos se comporta como um líder. É uma pessoa que sabe atrair, selecionar talentos, depois cria dinâmicas de retenção de talentos, entende? Então, são uma série de técnicas que, especialmente os empresários de micro e pequenos, até médios negócios, geralmente são essas pessoas mesmos que fazem toda essa parte técnica. Então, isso a gente ensina. E dentro do BizConnect, que é outro programa que a gente faz de desenvolvimento dessas empresas e instituições, é importante que as pessoas aprendam também sobre diversas outras áreas. E nesse caso, a gente tem também uma plataforma de ensino que a pessoa ela pode estudar sobre a área de finanças, gestão, liderança, vendas, marketing, diversas áreas relacionadas à gestão do seu negócio, bem como vários treinadores que dão masterclasses para, enfim, e nesse momento da masterclass eles podem ali tirar dúvidas, né, com esse especialista. E além disso, a gente tem conselhos estratégicos que demandas do dia a dia relacionadas à estratégia de negócios, esses líderes e gestores, eles também podem aprender como resolver os seus problemas. Então a gente cria esse ambiente que se você for um heavy user, se você for uma pessoa que saiba utilizar, que realmente faça ali o teu negócio acontecer, você vai se desenvolver. É o que eu costumo falar, 12 meses, o período de um ano vai passar. Como que você vai terminar esse ano vai depender do quanto você se engajou nesse processo Dedicação. de dedicação. Então, aí tem alguns programas, algumas soluções que nós temos atualmente. E, enfim, nos próximos meses aí, a intenção é a gente estar conversando com algumas pessoas bem interessantes para aumentar ainda mais. Esse método CEO que você citou, quais seriam os passos, assim, os principais passos que um líder tem que vivenciar, tecnicamente aprender? E aí eu queria que você fizesse um paralelo sobre essa jornada e quais são as principais dificuldades que você vê na prática, dando essa consultoria e esse treinamento para esses líderes. Uhum. Olha, assim, para você estruturar qualquer tipo de negócio, seja com ou sem fim lucrativo, você precisa ter uma clareza muito grande do que é exatamente o seu negócio e a quem ele serve. Tudo isso, ele vai determinar as estratégias que você vai utilizar, para atender adequadamente o teu público. Então, por exemplo, você pode ter um escritório de arquitetura. Aí as pessoas costumam perguntar: "Camila, essa estratégia é certa ou é errada?". Pode ser certa ou errada para você e pode ser certa ou errada para outra pessoa, depende. Do que depende? Primeiro lugar, quem é o público que você está querendo atender, né? Então, assim, é um público high ticket, premium, você quer fazer uma coisa ali, mais a preço de mercado, atender ser mais competitivo, você quer ser assim, não, eu quero construir casas populares, eu quero construir edificações, moradias populares. Tudo isso vai determinar a forma como você vai escolher seus canais de comunicação, como que você vai executar a sua venda, como que é a estruturação da sua empresa, a sua precificação, então tudo isso muda. Além disso, entendendo isso, muitas vezes a gente começa com uma hipótese, né. Então para quem vai começar a primeira jornada aí, você começa com uma hipótese: "Poxa, eu vou abrir um negócio, eu reconheço que se eu fizer isso, eu vou poder atender uma demanda aí, uma necessidade ou um desejo das pessoas". E aí você vai lá validar essa hipótese. Poxa, essa hipótese, você tem a ideia ali, eu vou oferecer meus produtos e serviços dessa maneira, eu vou colocar minha loja, meu espaço, minha edificação dessa maneira, você cria toda uma tese. Só que ela vai ser validada se o mercado vai aprovar ou não, né. Como que você facilita isso? Primeiro, valida a sua hipótese primeiro numa menor estrutura, você me pediu um passo a passo. Mas assim, então valida a sua hipótese numa estrutura um pouco menor, se você nunca fez isso antes, faz menor. Faz menor, a menos que você tenha caixa para segurar seus erros. Faz menor para quem está começando, valida, vai Que lá, seria o testa MVP. o MVP. Tem que fazer. Gabi, nossa, o que eu já vi. Tinha uma operação em Brasília, eu não vou falar o nome dela, mas assim, ela era uma operação que eu falava assim: "Gente, para esse cara, pelo menos pagar as contas, ele tem que vender muito". Nossa, mas ele vai ter que vender muito, e quantas pessoas vão querer é tipo coxinha, mas não era coxinha, era uma outra operação, de um outro produto.
Quantas coxinhas você tem que vender para sustentar um aluguel, um condomínio, funcionário, água, luz, IPTU, fora o custo de mercadoria, fora os impostos, fora quantas coxinhas esse cara tem que vender muita coxinha, tem que vender muita coxinha no varejo. Era um outro produto, eu falei assim: "Não vai ter tanta gente comprando esse produto dele não". Resultado, fechou naturalmente, a marca linda, a proposta super legal, mas o mercado não aceitava. Aí eu até conversei com um colega meu, contei esse caso para ele falou: "Camila, eu comprei essa operação". Eu falei: "Eu não acredito, você comprou?". Ele: "Não, mas eu tinha uma outra ideia, eu ia transformar numa rede de distribuição para mercados". Eu falei: "Ah, então você ia dar o volume que o negócio precisava para se sustentar". Falei: "Agora faz sentido". Então, a menos que esse cara tivesse o dinheiro, que abriu essa operação, tivesse o dinheiro para suportar, esses erros iniciais ou fazer as mudanças e novos investimentos, não faz sentido você fazer um negócio muito caro. E muitos negócios fecham por falta desse planejamento. Sem dúvida. E aí você precisa ter uma identidade muito clara, porque muitas vezes as pessoas assim, Gabi, eu vou abrir um negócio. Aí eu olho meu concorrente, poxa, meu concorrente faz aquele negócio legal, vou copiar. Aí eu olho outro concorrente, vou lá, acho muito legal, eu vou copiar. Quando você vê, você está copiando a estratégia de marketing de um, a estratégia de vendas de outro, a forma de se comunicar de outro, a forma que os colaboradores de outro fazem, e você aplica tudo em você. Quando você vê, você vira um Frankenstein. É uma série E de sem identidade. identidade nenhuma. E as pessoas não compram que elas não têm clareza. E E elas isso é muito mais comum do que a gente imagina? o tempo todo, né? Empreendedorismo brasileiro, ele é muito amador ainda. É muito amador. Tanto é que as empresas fecham aí, né? A gente estava ali, porque o Sebrae ele vai atualizando esses dados, mas empresas que fecham nos 2 primeiros anos, cerca de 70%. E a última vez que eu vi, empresas que duram 10 anos, 90% delas fecham antes dos 10 anos. Ou seja, as empresas que nós temos hoje só representam apenas 10% das empresas que abriram há 10 anos atrás. Elas não se sustentam. Então a Bis pega na mão desse líder e faz o passo a passo. A gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer, vem ajudando eles. E no aspecto comportamental, o que que um líder precisa desenvolver? Quais são as habilidades? Quais são as percepções? Qual é o comportamento, se é possível dizer assim, adequado Uhum. Gabi, primeira coisa que um líder tem que ter. Líder é aquela pessoa, quando a gente fala que existe um líder do setor, um líder de determinado campeonato. Um líder é aquele que lidera, é aquele que está em primeiro lugar. É aquele que vê antes das pessoas, que chega antes das pessoas. Um líder tem que ter visão. Por quê? Porque todos os outros seguirão a esse líder. Um líder que não tem muita clareza de onde ele está indo ou do que ele quer construir não é líder. Porque ele está persuadindo, ele está influenciando pessoas a seguirem ele, virem após ele, para levar essas pessoas para onde? Para construir o quê? Agora, a liderança é uma coisa nata ou ela pode ser desenvolvida? Essa visão. Ela pode ser desenvolvida. Tem gente que tem mais facilidade, mas ela pode ser desenvolvida sim, até porque a primeira liderança que você tem que ter é de si mesmo, né? E como é que é esse desenvolvimento, esse treinamento para desenvolver um líder? Primeira coisa é ajudar as pessoas a terem uma visão muito clara Do negócio ou de do si neg mesmo? ambos. Até porque, eu já vi pessoas que não conseguiram, elas sabotavam os próprios negócios, porque esses negócios não cumpriam com seus objetivos pessoais, estavam desalinhados. E hoje, cada vez mais, os negócios estão precisando de propósito. A gente está falando sobre construção de negócio com propósito, a gente está tendo um alinhamento daquilo que as pessoas fazem com aquilo que elas acreditam. São as novas demandas. O ESG ele está vindo para revelar isso. Que as pessoas elas estão olhando, elas estão se associando, elas estão se identificando com marcas com propósito. Por que, que a Apple é a Apple? Por que, que existe uma fila de 250 milhões de pessoas querendo comprar um lançamento da Apple? É uma identificação com a marca. Por que é que tem gente que tatua Harley Davidson? Você tatua na tua pele uma marca de uma empresa. Quem faz isso? É quem se identifica com o propósito, com o estilo de vida daquela marca. Então, cada vez mais é necessário uma identificação. A gente precisa ter isso muito claro, sabe? Tem gente que consegue fazer essa separação, vê a empresa como fonte financeira somente, mas existe uma tendência, um caminho cada vez maior de pessoas que precisam encontrar uma identificação pessoal e com a empresa. E eu tô falando sobre isso porque quando a gente fala cada vez mais de colaboradores e a geração Z é a que está vindo para ocupar os cargos, eles estão requerendo isso. Eles estão requerendo. Eu O tive uma propósito. propósito. Eu tive uma cliente extraordinária, essa moça. Trabalhava numa multinacional. Trabalhava com Big Data.
tinha, assim, resultados incríveis, faz trabalho com a ONU, faz trabalho tem não sei quantas empresas depois que a gente foi trabalhando junto, ela já tem. Ela falou: "Incrível, não, o trabalho cresceu, foi considerada lá uma" como é que era? Uma das mais jovens a conseguir resultados extraordinários dentro da empresa. Só que ela falou assim: "Legal, só que eu tô fazendo isso pra tabaco". Não é que tenha problema, quem quer fazer, faz, Mas mas ela não se identificou com o propósito. não se identificou. E é isso que acontece, a gente acaba perdendo talentos, a começar por nós. Agora, é possível ter um negócio de sucesso sem um bom líder? Não. Impossível. Então, se tem um negócio despontando que tem potencial e o líder, ele não tem as habilidades, quando a bicha chega e pega na mão, qual que é o passo a passo que você faz com ele? O que que você, trabalha nessa pessoa? Primeira coisa, desenvolvimento das competências para autoliderança. Não existe você querer persuadir a outro se nem a si mesmo você consegue persuadir. Liderança é a nossa capacidade de influenciar pessoas a saírem de onde elas estão para chegar em determinado lugar. Então, a primeira coisa é: se você não consegue convencer nem a si mesmo a fazer o que precisa ser feito, como é que você vai convencer os outros? As pessoas percebem a incoerência, né? Nossa, meu chefe é aquele faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, a primeira coisa, como desenvolver essa autoliderança. Segunda coisa, a gente ajuda a desenvolver as habilidades de relacionamento interpessoal, porque é importante que na construção desse negócio de impacto, que na construção daquilo que a pessoa quiser construir, persuadindo outras, essas pessoas queiram estar com esse líder. Não adianta nada, Gabi, você falar assim: "Nossa, eu tô querendo, que o verbo impactar, ele chegue a uma audiência cada vez maior, eu quero que pessoas me ajudem a construir isso, eu quero trazer excelentes entrevistados, pessoas que tenham maior alcance, eu quero tudo isso", se eu não quiser nem estar com você, Gabi. Se eu não quiser te ajudar no seu propósito, entendeu? Então a gente precisa desenvolver Construir essas redes. um bom relacionamento interpessoal, por isso que eu falei sobre a pesquisa de Harvard. Boa parte dos negócios serão feitos a partir de relacionamento interpessoal. A gente está vivendo cada vez mais em rede, Cada vez mais as pessoas compram o que elas confiam e se identificam. sem dúvida, sem dúvida. Né? Hoje eu chego em lugares, eu falo sobre isso. Eu falo, gente, eu chego em lugares, conheço pessoas que o dinheiro não compra. Nem se eu tiver dinheiro, as pessoas não me receberiam por causa de dinheiro. Não é por causa disso, é relacionamento, referência, né? Eu já recusei propostas de sociedade por causa de relacionamento interpessoal. Eu falei, eu não vou conseguir lidar com esse potencial sócio por questão de relacionamento interpessoal, embora o projeto seja incrível. E aí, até pegando o gancho de sociedade, esse é um ponto que também você aborda aí nos treinamentos que você faz, ensinar a pessoa a escolher ou aceitar algum tipo de sociedade, Mas né? para crescimento de negócio é preciso de parceiros. Existem diversas formas de formar parcerias. Uma delas é a sociedade, né? Então, o Mas sócio ele precisa ser recrutado de forma adequada também. Mas eu estou falando que você ensina de acordo com os valores, para a pessoa não cair em ciladas, não achar que está fazendo a melhor decisão e no final ser algo que vai prejudicá-la. Então são muitas nuances desse desenvolvimento da liderança, são vários aspectos. São. É basicamente autoliderança, desenvolvimento de competências de relacionamento interpessoal, desenvolvimento de competências para a produção de resultados, porque não adianta nada a gente gostar de uma pessoa, mas querer segui-la ou contribuir ou participar da construção daquilo que ela está fazendo, se ela é uma pessoa que não produz resultados. Ela não seria confiável. Tem pessoas que eu acho incríveis, mas também não consigo entrar em projetos com ela, não apoio, porque eu não vejo resultados na vida daquela pessoa. E o mesmo acontece quando comigo, com você, com qualquer outra pessoa. Então, um líder, para persuadir pessoas, precisa produzir resultados e ser autoridade naquilo. E, por último, a habilidade de desenvolver essas pessoas, especialmente quando a gente fala de construção dos negócios mesmo, dessas instituições e organizações. As pessoas precisam estar conosco porque elas também são desenvolvidas e elas crescem na medida em que a gente está construindo um projeto juntos. Porque não adianta nada. Uma das coisas, Gabi, que eu entendo que tem que ter mais clareza em todos os negócios, é que as pessoas falam muito, a gente fala de desenvolvimento de negócio de impacto, mas no sentido de sempre achar que o outro tem que fazer ou pela empresa, ou por mim, ou mesmo os colaboradores, eu tenho que fazer por você. No fim das contas, eu vou falar algo que pode ser controverso para muitas pessoas, mas a verdade é que nós pensamos em nós. A gente precisa ter ganhos. E assim, é óbvio isso. Então,
As pessoas quando estão conosco, a gente precisa ofertar para elas ganhos, não só financeiros, mas assim, de construção de negócio, eu tô pedindo coisa para ela para construir, uma parte vai ficar comigo porque é meu, mas o que ela tá ganhando de fato ali? Porque ela não tá assumindo todos os riscos na construção daquela empresa, ela não tá, ela não vai fazer parte de todos os ganhos, mas ela também não vai ter todas as responsabilidades que eu tenho, ela quer fazer apenas uma parte. E só o salário realmente eu acho muito pouco, sabe? Como que ela tá crescendo, ela tá se desenvolvendo e ela, na medida em que ela entrega, ela também vai receber. Então tem que ter ganhos e eu tenho que prover isso para essa pessoa. Seriam conhecimentos, desenvolvimento profissional, O- oportunidades Aquilo que for relevante para ela, para cada um. para cada um. Por isso que o relacionamento é importante. Um líder que se não se relaciona e não conhece as demandas dessas pessoas não é um líder. E pela sua experiência hoje, atendendo tantas empresas, tantas lideranças, como que você vê o mercado hoje? As pessoas estão preparadas para a liderança nesse momento? Está tendo uma mudança, está tendo uma busca, ao mesmo tempo em que as pessoas estão buscando mais propósito. Os líderes estão se capacitando para entregar isso da melhor forma possível? Sim, acho que está tendo uma conscientização cada vez maior. Estou muito feliz com a divulgação, a disseminação do desenvolvimento da inteligência emocional. A gente tem falado sobre a necessidade da saúde mental nas organizações, do desenvolvimento dessas competências emocionais e comportamentais. Então, isso tem trazido consciência para as pessoas que elas precisam melhorar enquanto pessoas, enquanto líderes. Que não é. A forma das organizações mudaram muito ao longo, desde quando foram criadas até hoje, sabe? Então, por muito tempo a gente viu nossos pais, nossos avós, dependendo da idade da pessoa, ela mesma, né? Mas assim, uma construção de a pessoa ficar 20, 30 anos na mesma empresa. Hoje, aí os filhos dessas pessoas que viram pai ficar 20, 30 anos na empresa, não concordando com algumas dessas coisas, falam: "Não, não quero isso para mim", né. Eu vou trabalhar nessa empresa, mas eu vou ficar 3, 4 anos, depois 2 naquela, 3 naquela. Tem gente que muda de carreira o tempo todo. E aí, como é que você lida com essa mudança o tempo todo dessas pessoas, sabe? Então os líderes, eles a gente tem passado por desafios que antigamente não se tinha. E quem foi criado nessa geração do jeito antigo de fazer as coisas, tá vendo que não tá funcionando esse jeito antigo e precisa melhorar, porque senão vai perder talentos. Tá tendo um chacoalhar aí dessa busca por Tá. esse caminho novo. O pessoal fala muito da geração Z, né. Eles têm algumas particularidades muito interessantes, sabe. Mas quando você entende é gostoso, é uma galera boa, uma galera muito boa, só tem que entender. Tem gente que fala assim: "Camila, contrato 30 mais". Eu falo: "Dependendo do cargo faz sentido". Mas tem uma galera, dependendo do cargo, tem que ser esses meninos mesmo, são muito bons, são muito legais. Agora, Camila, você teve uma trajetória em que você pegou algumas franquias multimilionárias, inclusive a Sushi Loco, você teve à frente dela como sócia, ajudou a potencializar muito o número de franquias, depois acabou fazendo a escolha pelo caminho da Bis Company. Com essa experiência, o que que você vivenciou no mercado que hoje te é caro nessa troca de conhecimentos, nesse desenvolvimento da humanidade, assim, das lideranças? Minha amiga, assim, a consciência de que a gente faz nada sem a ajuda de pessoas. Parece que eu tô chovendo no molhado, mas o óbvio ele precisa ser dito, sabe, Gabi? Ele precisa ser dito. As pessoas, elas muitas vezes têm uma consciência mental, mas parece que não é claro, essa, entre aspas, "revelação", né, dessa consciência, dessa verdade, para entender como é que você lida com pessoas. Não se faz nada sozinho. E, além disso, a compreensão do que eu preciso em uma empresa e como colocar as pessoas certas nesses lugares é fundamental para você construir qualquer negócio que você precisa. Muitas vezes as pessoas fazem seleção de sócios, de colaboradores, de líderes. Eu vejo umas tomadas de decisão baseado é igual você fazer uma contratação, olha o currículo da pessoa, olha para a cara dela, gostei de você, vem para cá. Não é assim. Não essa compreensão, o desenvolvimento dessas competências de seleção das pessoas, compreensão do que você precisa e qual é a pessoa ideal para ocupar aquele cargo, aquela função, seja sócio, colaborador, franqueado, é fundamental para o sucesso. Tem gente que tem um projeto incrível nas mãos, você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se você não tiver as pessoas certas para executar aquilo, é só uma ideia incrível jogada no lixo.
uma ideia incrível que não será executada com excelência. Agora, se você tiver uma ideia medíocre, sua ideia é ruim, mais ou menos, mas você tem gente boa, o povo olha e fala: sua ideia Foi tão bem atendido, né. sua ideia mas e aí começam os bons. Se a gente fizer isso, fizer aquilo, você olha, pô, então as pessoas boas mudam tudo. E onde é que você acha essas pessoas boas? Esse processo de liderança que eu te falei, acabei de falar, faz isso. Então, mas aí só para eu entender, Hum. a gente vive também um momento de certa escassez de mão de obra, muita gente, abrindo seus próprios negócios, como você falou, a geração Z não quer passar o dia inteiro trabalhando, Uhum. muita gente demandando home office. Quem chega às vezes você tem uma pessoa que quer aquela vaga, mas ela não se encaixa nesse perfil que você falou. E às vezes você tem uma outra que não está tão pronta, mas tem valores compatíveis, e aí ela pode ser desenvolvida, lapidada. Como que é isso de preparar a equipe para ser quem que esse líder precisa? Uma pessoa ensinável é tudo. É ensinável. Sabe, pessoas que estão dispostas a aprender, se ela é compatível com os valores e tem um mínimo de competências que você, mapeou, porque existe um mínimo de competências técnicas também. Cada cargo é um, Gabi. Tem, por exemplo, você não pode pegar um médico, uma pessoa ali que não tem um mínimo de formação. Existem requisitos técnicos mínimos para se ocupar determinado cargo. Tem outros que a parte técnica realmente é ensinável. Você não precisa se preocupar com isso. Então depende caso a caso. Mas na minha visão, primeiro, uma pessoa que não é compatível com o cargo, mas nem a pau. Mas nunca na vida. Nunca. Nossa, você vai ter dor de cabeça. E dependendo E do todo ser. mundo sai frustrado. Não, minha amiga, o que eu tenho de caso, e às vezes quando eu tô ensinando o cliente ou dando consultoria, aí eu falo: "Olha, pode acontecer isso", aí já vem os casos, né: "Camila, você não vai acreditar, aconteceu isso comigo". Eu falei: "Você tá vivendo então do que eu tô ensinando, não é verdade que acontece isso?" A pessoa: "É verdade". Eu falei: "Então, quer passar por isso quantas vezes ainda até aprender?". E quais são as principais dores dos empreendedores hoje que você vê? Os empreendedores sociais? Gente, gente. O pessoal reclama de gente. Só que, Gabi, tem problema com gente? Tem. É uma verdade? É. Mas uma pessoa que a gente tem um problema muito grave somos nós mesmos. Será que nós somos os melhores líderes, que os melhores colaboradores, os melhores talentos que gostariam de trabalhar conosco? Essa autocrítica que precisa ser feita. Não, a primeira pergunta, quando alguém está falando, não, porque eu tenho muito problema no mercado. Beleza, tem gente boa no mercado? No seu mercado, no seu setor, tem gente boa? Tem. Por que eles estão trabalhando com os outros e não com você? Por quê? Será que o problema são as pessoas? Será que a gente não tem uma parte de responsabilidade nisso aí? O desafio é inspirar, liderar e inspirar. Sim. Que competências eu tenho que desenvolver para atrair esses talentos? Nem todo mundo, dinheiro é importante, sim, muito importante, sim, mas muitas vezes não é o crucial, não é o fundamental, especialmente se você tem um potencial de crescimento muito grande. Talentos muito bons, muitas vezes você consegue fazer negociações, parcerias, que essas pessoas entram. Eu tenho um mentor, eu sou mentorada, que fez exatamente isso. Tirou uma moça de uma multinacional para ganhar um menos, mas com potencial de crescimento enorme. Tá ganhando menos. E aí? Por quê? Porque ele tem potencial de crescimento, é um cara que tem resultado. E nessa jornada você estrutura a pessoa, a liderança, um negócio, com a parte técnica, a parte comportamental, e nessa junção desses 2 caminhos, você incentiva as empresas a gerarem impacto. Sim. Impacto social, impacto ambiental. Como que é isso? Como que é esse casamento? Gabi, através da BIS, eu tive uma tese, tive uma hipótese. O BIS Connect ele surgiu através dessa hipótese, que era basicamente de que modo as empresas, em parceria com essas instituições, podem criar soluções conjuntas de benefício mútuo, que atenda aos interesses de ambas as partes. E o meu exemplo, a minha inspiração foi o CNA, em uma propaganda que eu vi há anos atrás, em que eles pegaram lá os alunos deles, da escola de inglês, conectaram com os idosos de um asilo de um país de língua inglesa. Na época eu acho que usava Skype ainda. Aí conectaram. Antiga. O Botox tem que estar em dia. E aí, né, conectaram. E aí os alunos se comunicavam com esses idosos e os idosos
ensinavam ele. Gente, que propaganda linda, que comercial lindo. Eles divulgando o trabalho e tudo mais. Eu falei: "Gente, que genial". Te marcou. Não, me marcou super. Aí eu falei: "Gente, que coisa interessante. Imagina os alunos aprendendo inglês com o nativo da língua, que é muito melhor que você aprender só com um professor local, eu acho melhor. Eles vão aprender a pronúncia exatamente como é, as expressões idiomáticas, um monte de coisa própria do nativo. Eles estão falando com pessoas de outra cultura, então ainda podem aprender coisas da cultura de outra pessoa. Eles estão falando com uma outra geração, então eles ainda estão tendo contato com essas pessoas, podem aprender muito mais sobre isso, além de estar falando com esses idosos que muitas vezes não têm esse bate-papo. Então, Gabi, você mexe com impacto social. Todas as vezes que a gente ajuda pessoas, a gente é banhado de ocitocina. É uma coisa maravilhosa que a gente É sente. uma energia maravilhosa. Maravilhoso. Por isso que existe mais alegria em dar do que receber, que a gente ama fazer isso. Só que quem recebe também recebe ocitocina. E quem ouve a história de uma coisa boa que aconteceu também recebe ocitocina, não sei se você sabe disso. Todo mundo fica banhado de Ocitocina pura esse ocitocina estúdio. pura. Beleza, aí, imagina, eu falei assim: "Cara, que bacana". E os idosos, estão falando, estão se comunicando? Eu sempre pergunto: "Gente, quem lidou com idoso, né, que o idoso gosta de fazer, gente? Conversar. Gosta de conversar. E eles estão lá conversando. Eles estão falando com uma pessoa de outra cultura, de outra geração. Todo mundo sai ganhando. Foram interesses que foram unidos e ambos ganham. Então Entende? um dia você despertou para isso e falou: "É lá que eu quero chegar, quero fazer essa Eu quero fazer ponte". isso. Só que eu comecei a trabalhar com micro e pequenos negócios. A demanda imediata do pequeno negócio é sobrevivência. E depois pensar em como crescer. Nesse processo, o que eu entendi, que é o que a gente está fazendo hoje? Existe uma jornada para a construção desse negócio. A primeira é a sensibilização. Então a gente comenta sobre isso, conversa sobre isso, as pessoas que têm interesse, mas não têm tempo, não tem como colocar na agenda. Ah, eu adoraria fazer impacto social, adoraria fazer esse tipo de coisa, mas eu não boto na agenda, não tenho isso. Legal, aqui você vai desenvolver a sua empresa e estará na sua agenda. Então, A gente check. vai achar esse momento, né. Check. Sem te atrapalhar. A gente não quer te atrapalhar. Check. Depois a gente começa a tornar eles conscientes do que existe, porque os projetos sociais atendem pessoas que são invisíveis aos olhos de bilhões de pessoas, na verdade. São invisíveis. Quantas pessoas vão na favela? Quantas pessoas vão nos asilos, em hospitais, nos presídios? As pessoas não conhecem essas realidades. Não conhecem, a menos quem está lá dentro. Então a gente começa a trazer essas pessoas e começa a levar esses empresários também para as instituições para conhecer a realidade deles. E aí começa a tornar consciente. Depois disso, tô falando da perspectiva do empresário. Depois disso, a gente começa a entender quais são as demandas mais imediatas das instituições, que é o que eu entendi que eles estão precisando, porque os empresários ainda estão numa jornada de entender como que é o desenvolvimento estratégico dos seus negócios. Então, para já achar essa solução, a gente já está num nível mais complexo. Então, o que, que eu entendi? A instituição fala: eu preciso de marketing, eu preciso de cesta, eu preciso de treinamento. Por exemplo, no último café que nós fizemos, a Renata lá do Instituto Torão. Eu preciso de emprego para os meus meninos, de estágio, eu preciso de alguém para arrumar minha parte de marketing, eu preciso de capacitação em determinadas áreas, tudo ela conseguiu no café. Então, são demandas que ela percebe que são imediatas e a gente vai conseguindo atender isso. Por outro lado, a partir da instituição, uma instituição social, eu falo, uma das coisas que é igual o empresário. Se dinheiro resolvesse, eu tenho certeza que a gente arrumava todo o dinheiro que fosse possível. Mas não é só isso. Se desse dinheiro para as pessoas resolver esse problema delas, a gente dá. Mas não resolve. Não resolve. Assim como empresário, se eu pegar para algumas das empresas pequenas e falar assim, eu tô botando 10 milhões na sua mão, o que você vai fazer? A pessoa trava, vai usar de forma errada, vai perder boa parte desse dinheiro simplesmente por não saber como fazer isso, por não ter Falta capacidade de gestão. capacitação. Falta. Do mesmo jeito com as instituições. Muitas vezes as pessoas estão achando que o que vai resolver o problema delas é dinheiro, é esse recurso e tudo mais, mas às vezes é um problema estratégico. Ela está lá atrás ainda nessa organização. Por que a instituição social é uma organização? Ela precisa se estruturar de uma forma organizada. Ela também tem, entre aspas, produtos e serviços vendáveis. Ela precisa captar esses recursos para fazer com que isso aconteça. Então, ela vende
melhoria de vida, ela vende transformação de vidas. São esses, entre aspas, os produtos e serviços. E você tem umas cotas em que você atende instituições nesse caminho, nessa jornada do desenvolvimento. Sim. Aí agora são essas 2 frentes. Para depois que for a gente vai conseguindo esse amadurecimento, e para isso que está vindo essa nova etapa da BIS, é uma estruturação de como que a gente vai fazer isso de forma sistemática. Porque concorda comigo, Gabi, que todas essas soluções, elas são muito personalizadas. E eu não construo negócio para ele ser pequeno. Não é para isso, é para ele crescer. Por isso que eu vim do universo de franquias, eu atendo pessoas que estão estruturando o negócio para crescer, é para isso que eu faço. Do mesmo jeito com a Biz. Então a gente está criando uma forma sistematizada para que essas soluções aconteçam. Então, por exemplo, a gente já várias soluções já conseguiram para algumas instituições e alguns empresários, essa mentalidade, eu estou vendo hoje, depois de anos ter começado esse projeto, estou vendo soluções sendo aplicadas. Então, por exemplo, o empresário que tem excelentes resultados, ele falou assim: Poxa, eu fico vendo você falando sobre isso, Camila, de ajudar, de propósito. Aí ele foi lá e fez um Ikigai, né? Nossa, e eu vi que eu tô sem propósito e tal. Hoje é na segunda-feira. Ontem, ele virou para mim e falou assim: Acabei de conseguir mais um investimento, ganhei mais um prêmio, porque eu abri uma startup. Não vou falar o nome, do dia que ele quiser divulgar, a gente divulga, mas assim, de fazer uma gestão de alimentos que iam perder. Então, e como a gente vai fazer alimentar as pessoas a partir desses alimentos? E isso veio através dessa mudança de consciência Essa deles. provocação que você levou. Fora outro que virou e falou: Camila, eu preciso conversar com você. Meu Deus, vamos conversar. E aí a gente conversando, ele falou: Olha, eu tive uma ideia. Eu vou ofertar para os meus clientes, até uma forma de captação de clientes dele, tantos meses no meu serviço de graça, desde que o valor que ele me remuneraria, ele ofereça dos serviços dele, que são carésimos, para instituições que eu apoiar. Eu falei: Nossa, isso é o Bisconnect na veia, colega. Aham. Isso é o Bisconnect na veia. De onde veio essa ideia? Entendeu? Mas claro que eu não falei isso. Falei: Meu amigo, só vai. Ocitocina, venha. Eu falei: Ocitocina, venha, banha. Então, assim, só vai. Só vai. Então, aí, por exemplo, outra empresa tá agora desenvolvendo um projeto com os empresários, com os clientes dele, para levantar um recurso para uma instituição social e uma meta de tantos milhares de reais. Então, eu tô vendo cada vez mais esse movimento de tanto ficar batendo na tecla e falando e tudo mais, tô vendo esse movimento se espalhando. Empresas falando: Gente, a gente tá começando aqui um projeto para ajudar determinada instituição. Eu falo: Galera, é isso. Então, vai havendo uma mudança cultural, sabe, tem que ter gente falando sobre isso e fazendo isso. Então, esse podcast, por exemplo, ele é fundamental para disseminar isso, entende? E, especialmente, eu acredito muito no poder da instituição privada. Eu acredito muito que a gente, junto com as instituições do terceiro setor, a gente consegue fazer uma coisa realmente impactante, que traga realmente, assim, valor e faça transformação de vidas. Quem veio aqui que falou muitíssimo de você, agradeceu você várias vezes, foi Flávio Almeida, do Farol na Quebrada. Falou: Camila, que me ensinou tanto, que eu aprendi, que eu me desenvolvi. E você também está à frente de soluções ESG. Uhum. Como é que é isso? Isso é através da Impacto ESG, né? Existem as empresas, as organizações que já têm uma demanda mais latente. Então, principalmente gente que tem que exportar, por exemplo, na Europa, Gabi, eles já não vão mais aceitar você só comunicar que você é sustentável. Você precisa de certificações homologadas por eles, pela própria União Europeia, para poder receber isso. Então, para isso, a gente vai lá nas empresas e compreende eh, através de normas internacionais, essas normas internacionais são aceitas pela comunidade internacional, que requisitos eles precisam cumprir, e tendo cumprido esses requisitos, eles podem receber ali uma autenticação, né, uma certificação dizendo: olha, eu sou uma empresa ambientalmente correta, socialmente responsável, possuo práticas de governança dentro de dezenas de normas relacionadas a isso, e aí você pode, por exemplo, comercializar com a Europa. A gente tem a COP30 no Brasil esse ano, que vai dar uma luz gigantesca para esse assunto. Tem empresas, enfim, que já vem me buscando para a gente conversar, para fomentar mais esse mercado, para a gente trazer essas soluções. Então, assim, eu me vejo muito mais como uma mobilizadora para atrair as pessoas que são muito boas, porque o universo ESG, minha amiga, é igual marketing. Isso que eu ia perguntar. Para quem não Gigante. sabe em que onda surfar nisso, ou qual caminho seguir,
Eh, quais são as possíveis soluções ESG para uma pequena, para uma média, para uma grande empresa? Nossa, Cita algumas coisas aí para dar uma ideia para as pessoas que estão nos assistindo. Gabi, assim, depende do seu tamanho. Muitas empresas já praticam, viu? Sem saber. Por exemplo, só de você cumprir com requisitos legais, de leis trabalhistas, você já está cumprindo um requisito social, tá? Só de você, enfim, tem gente que fala assim: "Ah, eu não vou usar copo descartável, eu vou usar caneca". É uma ação, é uma pequena ação, mas não te torna ecologicamente correto, ambientalmente correto, é uma das ações. São diversos requisitos e, assim, diversas possibilidades. Então, desde economia circular, desde você criar atitudes, ações de apoio a comunidades locais, desde desenvolvimento das pessoas que estão dentro da sua empresa, são alguns dos requisitos. Se a gente for falar deles, são vários, né. A gente pega, eu não vou falar agora o número certinho, mas não sei se eu não me engano, são 19 normas internacionais que a gente avalia, dentro das empresas, para poder ver se todos os requisitos estão sendo cumpridos. Falar um pouquinho mais técnico, mas existe, por exemplo, não existe uma norma internacional, tipo ISO, não sei quantos 1001, que é a norma internacional ESG, ela ainda não existe. Mas no Brasil tem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela tem uma PR, que são Práticas Recomendadas 2030, que é como se fosse um compilado de todos os requisitos, você pode procurar na internet, todos os requisitos que a ABNT fala o seguinte: se você cumprir com esses requisitos na sua organização, você é ESG. Você é. E a gente é balizado nela, né? Então você vai lá e vai analisando. Só que assim, o que é aplicável para uma empresa? Depende. Se você tem uma frota de veículos, como que é a sua emissão de gás carbônico? Se você, você é da parte de saúde, como que é a questão da sua gestão de resíduos? Como que é a questão de saúde mental dos seus colaboradores? É diferente de uma empresa de serviços, por exemplo. Então, são soluções muito diversas. Compreendendo isso, eu não sou especialista nisso, né, em tudo isso, a gente está montando um hub dessas soluções. Então, quem mexe com gestão de recursos hídricos, eficiência energética, descarbonização, estou falando aqui da parte ambiental, treinamentos, comunidades locais, programas dentro das empresas, desenvolvimento, empresas que trabalham com compliance, governança, né, de forma geral, tudo isso a gente está atraindo, por quê? Porque cada empresa ela vai ter uma solução específica. Qual vai ser? Depende. Também é uma questão de estratégia de negócio. O que faz sentido para aquela empresa. Então, quem tem vontade de trabalhar com impacto, né, com impacto, seja, por exemplo, prestador de serviço ou fornecedor, você pode olhar essa PR 2030, essas possíveis soluções. Quem quer colocar ESG na empresa tem algumas formas. Ou você começa realmente estudando, e na Impacto ESG a gente tem algumas soluções, a gente vai lançar um MBA também em ESG muito em breve. Você pode capacitar seus líderes para aprenderem sobre isso, ou você pode contratar uma consultoria para ir lá fazer um diagnóstico, ver o seu nível de maturidade, o que está faltando, e aí depois fazer essa implantação junto com a empresa. E tudo isso a gente faz. É um universo enorme. Gigante. Maravilhoso. Gigante. E daria para a gente conversar aqui mais 2 horas, Eu falo. mas, o relógio demanda a gente começar a caminhar para o fim. Sem E eu problema. queria te perguntar, assim, para a gente ir encerrando, como é que você imagina seu impacto no mundo? E aí, assim, para tornar essa pergunta mais palpável, que legado você quer deixar no mundo com a Bis Company, com sua trajetória profissional, sua existência? Gabi, essa é uma visão que eu tenho clara, muito clara do que eu quero. Assim, a Bis, ela nasceu com o propósito de fazer transformar as relações empresariais do mundo como relações mais justas, de ganhos para todos os envolvidos, né? Isso, assim, é a minha visão de futuro. Tangibilizando isso, dentro das empresas, com as comunidades locais, com os colaboradores, relações entre clientes, todos os stakeholders que a gente chama, né? Que são aquelas partes interessadas de uma empresa, pode ser uma relação ganha-ganha. Parar com esses conflitos empregado-empregador, sabe, que dá para ser melhor, não precisa ser assim. Então, transformar isso e gerando impacto positivo através das empresas. Quando eu me vejo pessoalmente, eu me vejo claramente indo para outras, por exemplo, indo lá para a África. Eu tenho visão clara, inclusive, já sobre isso. A gente precisa de recursos, tanto financeiros quanto competências de pessoas que saibam fazer
mas ir para vários lugares. A gente tem amigos que já fazem trabalhos lá. Tem lugares que, por exemplo, mãezinhas, elas moem grama, grama do chão, grama, para poder dar para os seus filhos, porque não tem comida. Então é ir para esses lugares mesmo, sabe, plantar hospital, escola, centros de empreendedorismo, daquilo que fizer sentido, né, claro que analisando o contexto, mas lugares para geração de riqueza e dignidade para essas pessoas. Então esse é meu alvo. Eu vejo fazendo isso lá nessas nações, em outras, em vários continentes, fazendo esse projeto, junto com os empresários e esse ecossistema que juntos a gente pode trazer uma coisa muito mais legal para o mundo. Uau, que lindo! Eu quero sonhar esse sonho e realizar um pouquinho desse sonho com você também. Vamos junto. Parabéns. Obrigada, Sucesso e foi maravilhoso te receber aqui. obrigada. O verbo impactar tem tudo a ver com a Bis, você faz parte da nossa história por ter nos acolhido com o projeto Filhos da Nação e a Onda Sup. Muito conhecimento, muito aprendizado, muita gratidão. Obrigada por ter vindo. Prazer, minha amiga. Conte comigo.